Desistir não é opção. Repita comigo, por favor. Desistir não é opção. Eu tenho falado para você, né, desde 2 domingos atrás, quando eu anunciei que falaríamos uma série sobre esse tema, e no domingo passado também, pudemos aqui já pensar num primeiro momento, que nós precisamos, ao acordar, declarar que desistir não é uma opção para nós. Eu esqueci, né, Sara? Parar para a foto. Os fotógrafos reclamaram nos outros cultos que eu fico me mexendo e ficar tudo embaçado a foto. Então, eu prometi que ia me posicionar nessa foto. Quando você entende que a desistência ela é uma opção, você abre uma porta para uma derrota na sua vida. É lógico que nós temos que entender do que nós estamos falando quando a gente está falando que desistir não é uma opção, né? É sobre o quê, né? Porque tem momentos que nós precisamos desistir de coisas. Quer ver uma coisa que você e eu precisamos desistir constantemente? Do pecado. Temos que desistir de pecar. Temos que escolher não pecar, né? Então, quando nós falamos aqui sobre desistir não sendo uma opção, e aí nós estamos explanando isso a cada mensagem aqui. Na primeira mensagem, nós trouxemos aqui que desistir da presença de Jesus, da entrega que fizemos a Jesus, não é uma opção. Abandonar Deus não é uma opção e não pode ser. Você não pode dar nenhum segundo sequer do seu pensamento essa possibilidade de você abrir mão da intimidade sua com Deus, porque a partir do momento que você abre essa possibilidade, você já está buscando ser derrotado. É como aquele time que já entra em campo com um semblante de derrota, já entra em campo falando, não vai dar não, acredito que temos boas chances de perder. Quando você pensa nisso, você relaxa até mesmo para a dedicação para a vitória. E a Bíblia nos diz que em Cristo nós somos o quê? Mais do que vencedores. É interessante que a Bíblia diz que nós temos uma consciência de que nós somos mais do que vencedores. E se tem uma coisa que o vencedor não pode ter, é a opção de desistir. Você viu no videozinho ali, foi logicamente editado, não sabemos quantas vezes a menininha tentou ali, né, subir, pular, fazer, e não foi dando certo, mas ela não desistiu, até o momento que ela consegue chegar no seu objetivo. E quando nós pensamos em atleta, isso é muito forte, porque você estar focado no treinamento e no preparo é algo muito importante, porque com certeza em alguns momentos o esforço é tão grande, o cansaço é tão grande, a dinâmica ela é muito intensa, que você não tomar cuidado, você começa a pensar 2 vezes, será que é isso mesmo? Será que não tem outro jeito? É melhor eu deixar esse negócio de lado, pensei que ia ser fácil e não é. Quantas vezes nós pegamos coisas para fazer em casa? Você já teve a experiência de tentar arrumar alguma coisa na sua casa? Você falou, isso aqui vai ser rapidinho. E aí quando você começou, o negócio parece que triplicou. Eu conto as minhas experiências só para ilustração, né? Comecei lá a fazer uma cama para a Melissa. E esse negócio de internet, eu falo que às vezes não é de Deus, né? Você vai na internet, é Pinterest, né? Lá, e aí, aquilo ali às vezes não é de Deus para nós. E ela viu uma foto, eu até podia trazer, qualquer mensagem eu trago aqui. A foto, né? Que era a cama em cima, o guarda-roupa embaixo, uma escada mó legal assim de lado, o guarda-roupa do outro lado, negócio fantástico. É essa que eu quero. Então tá bom. Então eu comecei, e detalhe, eu não sou marceneiro, mas o YouTube nos faz profissionais, né? Então eu recorri e comecei juntamente com a pandemia. E a semana passada ela conseguiu dormir a primeira noite na cama.
Porque eu estou no ritmo da pandemia, né? Então, assim, mas ainda não está completo. Ela está lá, está firme. Eu fiz a Flávia subir uma vez também na cama, para ver se não ia cair. Aí depois eu subo, eu deito lá. Mas assim, o negócio vai dando errado e a gente fala, em alguns momentos pensa, por que eu decidi fazer esse negócio agora, né? E aí a situação vai se agravando, mas desistir não pode ser uma opção, porque se for eu abandono. E está lá, está saindo ainda, né? Eu estou falando saindo porque está faltando dentro das portas ainda, mas está com as gavetas, está mais ou menos. Agora que você dá uma crescidinha, Vitão, você consegue subir lá também. É forte, eu subo. O que eu estou te ilustrando, que às vezes a gente começa coisa e a gente não tem noção do tamanho da obra, do tamanho do caminho, da distância. Você vai viajar com uma criança, fala, nós vamos viajar, nós vamos para um parque, vai ter piscina, a criança cria toda uma expectativa, aí você arruma, leva lá 20 horas para arrumar as malas, tal, colocar dentro do carro, aí sai, esquece alguma coisa, volta, aí quando você vira a esquina de casa, o que a criança te pergunta? Está chegando? E a viagem é de 6 horas, e aí depois, não, calma, aí você anda mais um pouquinho, o que acontece, que a criança vai fazer? Está chegando, e você olha e fala o quê? Não, de repente você começa a falar, por que eu inventei essa viagem, né? Eu já falei para a Flávia, não existe, né? Permitido, obviamente, né? Como tirar a pilha, né, da criança, né, na viagem. Tira, quando chega lá a gente coloca, está recarregado e aí vai. Não acontece. Queridos, a nossa vida, ela é formada de decisão, mas nesse momento eu quero te incentivar de uma outra parte, uma outra área que você tem que entender que desistir não pode ser uma opção para você. Qual é? Simples. A sua vida. Desistir da sua vida não pode ser uma opção para você. Talvez você está falando, mas será que alguém desiste? Sim. Existem muitas pessoas que desistiram de viver, continuam caminhando, mas desistiram de viver. Já não sonham, já não projetam, já não buscam, por circunstâncias que nós não podemos julgar. Porque às vezes aconteceu algo muito pesado na sua vida e a pessoa não conseguiu lidar com aquilo e ela começa a pensar que a vida dela já não tem mais sentido e ela já não tem mais alegria na vida. Mas eu quero te incentivar a todos os dias. Eu gosto de falar da expressão do acordar por aquilo que eu já falei antes da mensagem. Quando nós acordamos, nós estamos recebendo mais um presente de Deus, né, de estar vivo. Então, quando você acordar, você precisa olhar e falar, Deus, desistir da intimidade com o Senhor não é opção para mim. Desistir da minha vida não é opção para mim. Porque a partir do momento que você abrir brecha, você busca derrota para você. E o texto que eu quero basear, não vou ler ele inteiro, mas vou ler alguns versos só para destaque, é Eclesiastes capítulo 3. Desde quando pensei, né, na série de mensagens, me veio esse texto e falei, quando eu for falar sobre a vida, eu quero usar esse texto de Eclesiastes. Eclesiastes 3, a partir do verso 1, né, diz assim, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Aí vem o destaque, né, a explicação. Tem tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz.
A Bíblia nos ensina que tem um tempo determinado para cada coisa. Você e eu não podemos acelerar o tempo. O tempo vai acontecer. Você pode plantar num dia, semear, não adianta no outro dia você querer colher. Você vai ter que esperar o tempo de germinar, de crescer, de dar o tempo ali de frutificação. Quando frutificar, então você poder pegar o fruto e consumir. Não adianta você querer pular etapas. Existe um tempo. Nós sabemos disso, não é verdade? Nós sabemos disso. Mas a questão é que se nós não tivermos isso como uma verdade absoluta para as nossas vidas, nós vamos abrir brecha para desistir do tempo em que estamos passando na nossa vida. Você precisa entender que o que você está passando é um processo, e para chegar lá fora, não adianta eu ficar pensando, estou lá fora, não adianta eu querer voar até lá, eu preciso dar cada passo para chegar até lá fora. A verdade é que nós sabemos que Deus controla todas as coisas, que Deus determina as coisas, que Deus permite as coisas, Deus está no controle. Ele sabe se amanhã você vai estar vivo, mas é interessante que Ele te deu a vida hoje. Então é hoje que você precisa curtir e viver intensamente a vida que Deus te deu. Quando nós paramos de sonhar ou de ter prazer na nossa vida, nós abrimos brecha para desistir do plano perfeito de Deus para nós. Quando eu entendo que Deus tem um plano para a minha vida, ou para ficar mais pessoal para você, quando você entende que Deus tem um plano perfeito para a sua vida, você começa a ver a dimensão disso. Você já parou para pensar, se você não tivesse nascido, como é que seria? Não seria. Você não existiria. E aí? E aí que a nossa mente é limitada. Você vai puxando, chega um momento que você fala, não sei, não dá para entender, isso aí é filosofia. Não, não é. Você entende que você ter vindo à vida é algo extraordinário? É algo que só Deus mesmo poderia permitir? Você que já estudou lá, né, a questão lá do espermatozoide e tal, como que é a função, você já viu, é uma briga já para nascer, né? Tem uns trocentos dele lá e vai, e aí um entra, e aí fecunda, e aí você chegou, né? Você já parou para pensar que você é único? Com certeza, quantas pessoas já te falaram isso? Você tem o seu DNA, você tem característica que ninguém mais tem. Você é um ser único. Você já observou, por exemplo, temos aí pessoas que têm experiência, né, de irmãos gêmeos, semelhantes lá, que a gente que é de fora olha e não vê a diferença, mas são dois seres únicos. Podem ter aparências em algumas coisas, até em atitudes físicas, mas são seres únicos. A Bíblia diz que Deus conhece cada um pelo seu nome. Só para você entender essa questão de nome, eu tenho uma facilidade imensa para esquecer nomes. Então, se eu esquecer o seu nome em algum momento, só entenda que essa é a minha facilidade, é o meu dom, tá? Esquecer o seu nome, saber não te chamar pelo seu nome é um dom que eu tenho. Eu não sei se você tem. Aqui o pessoal lembra quando eu fui apresentar, como que é o nome da criança? Me ajuda aí para não errar de novo. Luísa. E eu chamava de Luzia. E eu orei pela Luzia. E ainda bem que o Espírito Santo entendia que eu estava querendo falar Luísa. Então, da Valentina tive mais tempo para me acostumar com o nome, mas sabe o que eu fiz? Eu estava aqui orando, eu estava orando falando Valentina, 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 porque eu tenho uma facilidade de esquecer o nome. Mas a Bíblia diz que Deus não se esquece, Ele sabe o seu nome, Ele sabe o seu DNA. A Bíblia diz que não cai nenhum fio de cabelo da nossa cabeça, o meu tem caído vários, né? Estou chegando num grupo aí, da galera aí, não cai nenhum fio
sem que Deus o saiba. Aí você fala, tudo bem Deus saber. Meu querido, tudo bem nada, isso é tudo na sua vida. Se Deus sabe de você, Ele não precisa fazer uma ressonância, um raio-x, Ele sabe de você do avesso, Ele conhece você melhor do que você mesmo. Deus te deu a vida do jeitinho que aconteceu ou que Ele permitiu, e você fala, você não sabe a minha história. Realmente eu não sei a história de todo mundo, mas a verdade é que mesmo com uma história tão sofrida, você está vivo, e Deus te deu uma vida, e você pode não mudar o seu passado, você pode não mudar a forma que você foi criado, os sofrimentos, os abusos, as coisas que já aconteceram na sua vida, mas você pode decidir a forma que você vai viver hoje. A decisão de como você vai viver hoje é sua. Por isso que você precisa entender que decidir viver tem que ser algo forte. É acordar e falar, Deus, o que nós vamos viver hoje? Olha que interessante, não é o que eu vou viver hoje, Deus, o que nós vamos viver hoje. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não só te criou, mas Ele caminha em todos os lugares com você. As pessoas ficam perguntando, onde estava Deus em tal tragédia? Onde estava Deus quando teve um tsunami? Sabe onde Deus estava? No meio do tsunami. Ah, mas Ele permitiu. O que Ele permitiu? Ele é Deus. Só nos prova uma coisa, eu tenho falado isso em todas as mensagens, porque ficar gravado, tem gente que não assiste as outras e pega só essa parte. Deus permitiu o Covid? Sim, sabe desde quando? Desde o Jardim do Éden, quando o homem escolheu o pecado, abandonar a Deus. Pode sair o Covid e virão outras coisas, infelizmente virão. Deus deixa de ser Deus por isso? Não, porque tudo que nós sofremos nessa vida é consequência do pecado da humanidade. Aí você vai falar, mas não é justo, eu não pequei. Você pode não ter pecado nesse quesito, mas a humanidade pecou. Tudo que fazemos está manchado por pecado. Você usa uma roupa que às vezes você não pecou, você trabalhou, pegou o seu dinheiro, foi até a loja e comprou. Mas você sabe todo o processo dessa roupa? Desde lá do fiozinho, quando foi feito, você sabe se teve sonegação de imposto, se teve exploração infantil, você sabe? Talvez se você souber, o que você faz? Você compra. Se você compra, você é um sem vergonha, desculpa. Pensamentos avulsos do Ricardo, não do pastor. Você não sabe. Você não sabe. Mas você comprou. Mas talvez a roupa que você usa, ela teve uma mancha de consequência do pecado na sua história até chegar até você. Mas o importante é, você tem a sua consciência, está certo, mas sim, nós vivemos em coisas que são manchadas pelo pecado. Uma doença é algo que veio, sim, consequência do pecado. Queridos, a morte está no mundo como consequência do pecado. Quando Adão e Eva estavam lá no jardim, a Bíblia diz que Deus falou para eles não comerem do fruto, porque falou assim, porque no dia que você comer, você vai ter a certeza de uma coisa, e a única coisa que você vai ter certeza é que você vai morrer. No dia que comeres do fruto, morrerás. É a única certeza, ou seja, a morte, sim, nós não somos preparados para a morte. Sabe por que você não é preparado para a morte? Porque você não foi criado para a morte. A vida não veio para a morte. A morte foi uma mudança, no caso, por conta do pecado. Só que Deus, Ele poderia deixar não ter a humanidade, mas Ele, na sua graça, no seu amor, Ele permitiu. Só que Ele trouxe uma possibilidade do homem se reconectar novamente com Ele e entender o que é a vida de fato. Só existe uma forma de você e eu entendermos o que é a vida, é vivendo ao lado do Criador da vida. Quanto mais longe de Deus, menos você vai entender o que é a vida. Você vai se apegar às coisas terrenas, que são limitadas, ou não são? Você se mata, desculpa o termo, se rala doidado para comprar o carro dos sonhos. Eu já falei que o carro do meu sonho, já mudei o sonho. A gente começa sonhando em alguns tipos, o meu sonho está mais palpável.
Mas de repente você chega, você compra aquele carro dos sonhos. Vai passando o tempo, o que vai acontecendo com o seu carro dos sonhos? Ele já vai mudando, já vai ficando velho, vai dando trabalho, vai dando manutenção. Ou seja, e às vezes até aquilo não te traz uma satisfação plena, traz no momento. Mas, meus queridos, as coisas dessa vida são muito limitadas. Agora, quando nós vivemos com Deus, nós passamos a entender, a ter uma dimensão maior sobre a vida. Por que eu estou falando isso? Porque o autor aqui, o sábio, ele nos fala assim, olha, tem um tempo determinado para cada coisa. Ou seja, viva o tempo, viva o hoje. Hoje é tempo de nos alegrarmos com o nascimento de uma criança, vamos nos alegrar. Hoje é tempo, teve alguém que perdeu um ente querido, nós vamos fazer o quê? Vamos chorar, vamos lamentar juntamente com essa pessoa. Tem alguém que está enfermo, nós vamos clamar a Deus. Nós vibramos com as conquistas, choramos com as dificuldades, mas nós entendemos que viver o momento faz parte. Adianta a gente ficar sofrendo com o que vai acontecer lá no Natal? Já observou que quanto mais a gente fica preocupado com um prazo longo, a gente não curte os momentos? Quem é pai aí, já tem filhos mais velhos, de repente olha e fala, puxa, se eu pudesse voltar atrás, eu mudaria uma coisa, eu tentaria curtir mais a fase do meu filho. Não é assim que muitos falam? Quantos filhos choram no caixão de desgosto porque não curtiram seus pais enquanto seus pais estavam vivos? E aí sentem um arrependimento, um remorso muito grande. Ali, já fiz, infelizmente, já fiz vários momentos aí, cultos, em funerais, e às vezes a gente vê as ações, as atitudes, e vê ali que não é apenas uma dor da separação, é um arrependimento porque não curtiu a vida. A sua vida é preciosa demais, você é único, e Deus providenciou o seu amor por você. Então, não desista da vida que Deus te deu. Como eu disse e repito, você não pode apagar o que aconteceu no seu passado, mas você pode decidir o que você vai viver hoje, que vai determinar as lembranças que você vai ter amanhã, por conta das suas decisões. E a melhor decisão que você pode ter nesse princípio é: não vou desistir. Desistir da minha vida não é opção. Não é um desemprego, não é uma dificuldade financeira, não é uma enfermidade que vai tirar a minha força e a minha garra de viver. Isso não quer dizer que você não vai chorar, ter decepções, desanimar em algum momento. Não quer dizer isso. Jesus, ele fala, no mundo vocês vão ter aflições, dificuldades. Mas no mesmo texto, o que ele fala na sequência? Eu sempre destaco esse texto. Mas tenham que bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está falando, vocês vão ter dificuldade, mas entenda, eu venci tudo isso, então caminha comigo. Você caminhar com Jesus é você vencer a cada dia. O texto ele vai continuando, e ele vai falando que o trabalhador, o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço, e aí ele fala, o próprio Deus, tem tudo apropriado no seu tempo, e ele colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Já partindo aqui para o final, entenda uma coisa, querendo você ou não, olha que legal o Criador, que ele fala, você querendo ou não, falando, esse negócio de servir a Deus, isso aí é mentira, isso aí é negócio de igreja, criado por homens ou tal, Deus colocou em você, no seu DNA, que é único, um anseio pela eternidade, porque nós não fomos criados para a morte, nós somos criados para a vida. E qual vida? Vida eterna, só que abandonamos isso através do pecado, e aí nós temos ainda esse anseio. Só que esse anseio pela eternidade, o que o ser humano faz? Ele vai canalizando para coisas, às vezes, materiais. Então, ele canaliza a sua força para as outras coisas. Olha, agora o meu momento é que eu quero terminar minha faculdade. Vai, se dedica tudo ali. É questão de carro, é questão de família. Mas isso não supre. E é legal que o texto vai falando ali. É interessante como as pessoas ainda não se entenderam disso, que só existe uma forma de você saciar o seu anseio pela eternidade, que é entregando sua vida a Deus, ao Criador.
ao Criador, olha que coisa maluca que eu vou falar agora, ao Criador da eternidade. Aí você fala, a eternidade não se cria. Aí você resolve com seus pensamentos como que você quer entender. Só que Deus está acima, Ele é eterno. E Ele criou, e Ele nos possibilitou. Sim, vivemos essa vida, todos esses tempos aqui que Ele narrou aqui, mas Ele fala que a vida não se limita a essa passagem aqui na terra. Ela continua no pós, depois da morte. Porém, a Bíblia vai dizer que só existe 2 caminhos após a morte. Um é para a eternidade com Deus, e o outro é para a eternidade sem Deus. Eternidade com Deus, eternidade sem Deus. Eternidade sem Deus, a Bíblia chama, né, é o inferno. Ela vai falar que é de dor, de lamento, de dificuldade. Em outras palavras, se aqui nessa vida as suas limitações são difíceis, entenda que no inferno é muito pior. Porque ainda aqui nessa vida você tem a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, mas no inferno não terá. Ok? E você não vai ter, porque eu creio e espero que você tenha entregado sua vida a Jesus, então só estou falando a realidade daquele que não entregou. Mas a Bíblia diz que no céu não haverá mais dor, mais pranto, mais lamentação, mais Covid, não vai ter mais chefe chato, não vai ter mais que arrumar a cama. Não, trabalho vai ter. Não vai ter algumas coisas, né? Eu brinco, né, com a Flávia, minha esposa, e falo, Flávia, eu não sei biblicamente aí te afirmar como que vai ser esse negócio do céu, se nós vamos estar lá juntinho ou não, né? Mas assim, eu acredito que não, né? De uma certa forma, porque eu tenho uma tese, né? Porque se no céu não vai haver mais dor, mais sofrimento, tadinha da Flávia, né? Se ela tivesse passar ali a eternidade ligado, não. Eu acho que o negócio de casamento é aqui para a terra, né? Nós assumimos um compromisso aqui, até que a morte nos separe, não é? É o compromisso que a gente assume. Então, fica tranquilo, meu querido. Minha querida, você casou aí, aguenta e se figura aqui, porque lá você vai ter a presença de Jesus exclusivamente, tá? É isso que importa, né? Eu falo, Flávia, você escolheu mal, paciência, né, minha querida? Paciência, e vamos junto, aguentando, curtindo. E eu amo brincar com a Flávia. Sabe qual momento que eu amo brincar com ela? Quando ela está brava. E a Melissa está indo no mesmo caminho. E eu acho que o Murilo também. Então, melhor declaração de amor que essa, né, Flávia? Não podia acontecer. Te amamos. Mas o importante aguentamos tudo isso nessa vida, mas vamos curtir o momento. Tá difícil, curta. Você tem que curtir, inclusive, as coisas que estão ruins na sua vida, porque elas vão te moldar. E eu quero te incentivar nesse momento a mudar o seu conceito e falar, Deus, realmente, gente, seja sincero, não precisa responder para mim não. Durante essa pandemia, vai falar que em algum momento não se abalou aí no sentido de perder um ente querido, ou perder a sua própria vida, ou enfrentar alguma coisa quando você começa a ver, principalmente se você acompanha a televisão. Balançou, não balançou aí algumas coisas, alguma dificuldade? Só que deixa eu te falar a coisa final. Sempre foi assim. Você nunca viveu com a certeza de que amanhã você vai estar com a sua família completa, que você vai estar vivo, que você vai estar saudável, ou em algum momento você acreditou que era assim? Desde que o pecado entrou, nós não temos certeza de nada. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Então, como eu já disse em alguns momentos, eu não sei em que senha que eu estou nessa fila, mas vai chegar. Agora, o que eu tenho que decidir é que eu vou viver, e eu já falei isso que eu decidi. Tomamos todos os protocolos, questão aí do Covid em si? Sim, tomamos. Eu não uso máscara aqui para pregar, porque você tem que ver, é mais fácil para você entender aqui o que eu estou falando. Mas os protocolos, viu? Fui pegar o microfone, não é meu, foi passado álcool, a gente toma, a gente às vezes fica até neurótico, né? Eu já falei, minhas mãos vai ter que ir para as mãos anônimas, lá, alcoólicos anônimos. Tanto de álcool que ela fica, tadinha, ela bebe adoidado, vai
vai ter que fazer, mas é o seguinte, sua vida é preciosa para você entregá-la para as dificuldades, para as limitações, para os pecados e para as coisas. Abandone tudo e entenda, desistir da sua própria vida não pode ser uma opção para você. Desistir da vida com Jesus não é opção, e desistir da sua própria vida não é opção. E qual é a melhor forma que existe para a gente não desistir da nossa própria vida? Entregando ela nas mãos do Criador. Eu gostaria que você fechasse seus olhos por um instante e refletisse na sua própria vida nesse momento. Você está satisfeito e feliz com a sua vida, com quem você é? Se está, agradeça a Deus, louve a Deus por isso, Ele permitiu que você chegasse até aqui. Mas talvez você olhe e fale, o meu passado me prejudica, sinto muita dor, muito sofrimento, então você pode colocar isso diante de Deus. Mas a primeira e mais importante reflexão que você precisa fazer é, você estando com seus olhos fechados, só para você entender isso, e se você não pudesse mais abrir os seus olhos? Ou seja, se o seu dia chegasse agora, se o seu momento de partir dessa vida chegasse agora, qual seria o seu destino? Você pode pensar em muitas outras coisas, mas o Criador, que é Deus, na sua palavra nos ensina que existem dois destinos, céu e inferno. Você não precisa fazer nada para ir para o inferno, porque nós já nascemos condenados. Quando nós passamos a viver nossa fase de consciência, o conhecimento da Bíblia nos diz que a gente já está condenado. A Bíblia fala que todos estão separados de Deus. Então, o que eu tenho que fazer para ir para o inferno? Nada. Continua a sua vida normalzinho, do jeito que você quiser. Mas o outro caminho é o céu. O que eu preciso fazer para ir para o céu? E a minha resposta é nada. Você não pode fazer nada para ir para o céu. Aqui que está o mistério da graça de Deus. Porque se você pensar que você pode ir para o céu porque você é uma boa pessoa, que você faz isso, que você não mata, você não rouba, você não faz isso e aquilo, você não está entendendo o conteúdo bíblico, que a Bíblia diz que todos nós somos pecadores e estamos destinados ao inferno. Mas Jesus fez o que era necessário para que você pudesse ir para o céu. Então, se existe uma atitude ou uma ação para você ir para o céu, chama-se crer em Jesus e entregar sua vida para Ele. Mas você vai entender que você não vai para o céu porque você fez algo, mas porque Jesus fez por você o que podia ser feito. Porque você mesmo não tinha condições de fazer o que era necessário, que era o derramamento de um sangue inocente. Como o sangue de toda a humanidade é contaminado, não existia na humanidade. Então o próprio Deus se fez humanidade, Jesus encarnou, e Ele, sim, aí sim, com sangue inocente, derramou o seu sangue para nos perdoar o pecado. Então aquele que crê, a Bíblia diz que todo aquele que crê passa a ter a vida eterna. Então eu creio no sacrifício de Jesus e eu creio que Ele foi suficiente para me levar para o céu. Então esse crer tem a ver com entrega. Crer é uma ação em si. Você pode olhar uma cadeira e falar, eu creio que essa cadeira me sustenta, mas você só vai demonstrar que você crê se essa cadeira te sustenta a partir do momento que você sentar nela. Se você só olhar de longe, você pode falar que você crê. É só uma ideia que você tem. Crer em Jesus não é só saber que Ele existiu, o que Ele fez, mas é falar, eu reconheço, Deus, que eu estava indo para o inferno, mas agora eu entendi que o Senhor fez por mim, e eu quero entregar minha vida ao Senhor. Ou seja, eu quero me sentar na cadeira, eu quero me sentar no teu colo, eu quero me entregar, que o Senhor passe a dominar a minha vida. E eu gostaria de perguntar, há alguém aqui presente, presencialmente, ou você que nos acompanha pela rede social, ao vivo, se for o seu caso, pode escrever aí no chat, alguém vai te direcionar. Alguém que poderia falar, olha, eu não tinha certeza de que iria para o céu, mas agora eu creio em Jesus, eu estou entregando a minha vida a Jesus, eu quero ir para o céu com Jesus. Entenda que você não está entregando sua vida para a igreja batista, igreja católica, a igreja, o Espírito, nada, é para Jesus, é para Deus. Eu quero ter essa convicção, então eu entendo minha situação e entrego minha vida para Jesus. Se você está aqui e
gostaria de tomar essa decisão, vou pedir que você levante uma de suas mãos para que eu possa ver e orar contigo. Não vou te chamar aqui à frente só para saber. Há alguém que gostaria de falar nesse momento? Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Levante uma de suas mãos para que eu possa ver. Amém. Deus abençoe. Mais alguém que pudesse falar? Eu quero. Eu entendi isso. Eu quero meu nome escrito no livro da vida. Eu quero. Me dê um sinal. Tem umas luzes aqui que me atrapalham. Alguém? Não? Você aí no chat, coloca aí se você quer entregar sua vida a Jesus. Vamos orar, selando essa decisão importante. Querido Deus, entendemos biblicamente que o Senhor é quem dá a vida e o Senhor nos fez eternos e seres únicos, mas só estaremos na eternidade com o Senhor mediante uma decisão aqui em vida nessa terra. Obrigado porque tantas pessoas já tomaram essa decisão. Obrigado porque muitas pessoas têm sido salvas pelo Senhor. Deus, obrigado porque eu já tomei essa decisão há tantos anos atrás e nunca me arrependi dela. Obrigado a Deus por as crianças que têm entendido isso e têm entregado as suas vidas ao Senhor. Obrigado pelos juniores, pelos adolescentes, jovens, adultos e idosos. Não há idade. Todos necessitamos de tomar essa decisão uma vez na nossa vida. Pai, que o Senhor cele a decisão com o Teu Espírito Santo, que o nome de cada um seja escrito no livro da vida. Mas, ó Deus, que possamos viver a nossa vida intensamente como o Senhor quer, pois o Senhor nos fez únicos e desistir da nossa vida não é uma opção, porque nós queremos vivê-la intensamente com o Senhor, pois o Senhor nos dá a vida plena. Ajude, ó Deus, cada um que tem enfrentado uma dificuldade tão grande, que tem limitado suas forças físicas, emocionais, mas, ó Deus, fortaleça a fé de cada pessoa, para que possa continuar a sua jornada, enquanto respirar, que possa servir ao Senhor verdadeiramente, pois não existe nada melhor do que isso. Oramos no nome que está acima de todo nome, o nome do Senhor, o nome do Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.